essa questão também eu trouxe aqui com relação a desafios, né? Na escala, né, maior do Brasil, pesquisa mostra 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos, né, sem emprego. Então, os desafios da precarização, né, do trabalho, que é um fato, e o avanço, né, da nova informalidade nas metrópoles, né, a gente não poderia deixar de ressaltar, porque com a pandemia, né, uma das alternativas, né, que se teve, né, além do constante, né, acesso à questão do e-commerce, né, a questão da uberização, ela ganhou muita força, a questão das plataformas digitais, né, e acompanhado, né, disso, a precarização do trabalho, ela vai se mostrando cada vez mais, né, como diz, né, Márcio Postman, um dos maiores economistas, ele vai colocar que a lei trabalhista, ela precisa também acompanhar toda essa dinâmica no mercado de trabalho, né, advindas, né, do avanço, né, da tecnologia e da informação. Aí eu coloquei algumas formas contemporâneas, né, ligadas a essa nova informalidade, a uberização, né, a pejotização, terceirização, né, que a gente já tem, né, esse processo, né, não é novo, subcontratações, né, intermitência no emprego, contratação em tempo parcial, né, teletrabalho, trabalho por demanda. Então, o home office foi algo que veio também, né, com muita força no período da pandemia, mas nem todos os setores produtivos, né, puderam recorrer a essa alternativa, né? Então, eu coloquei alguns encartes aqui de notícias, né, de jornais, né, para a gente ver também como isso, né, chega também no dia a dia. Então, o enfrentamento desses desafios, né, perpassa o fortalecer a pauta de discussão da luta dos direitos trabalhistas, rever a reforma trabalhista, né, de 2017, fortalecer a legislação e a fiscalização, né, do trabalho, combater a precarização, a discriminação e a exploração abusiva do trabalho, melhorar as condições de trabalho, especialmente em segmentos mais vulneráveis, né, jovens, né, não brancos, mulheres, né, pessoas com deficiência, né, verificar as consequências, né, do avanço da era digital com o trabalho remoto, home office ou misto, a retomada, né, do crescimento ambientalmente sustentável da atividade econômica também perpassa, né, essa questão do enfrentamento desses desafios, o fomento a políticas sociais de transferência de renda, a reforma tributária progressiva, né, o fortalecimento dos fundos, né, para fiscais, como o FAT, né, o FGTS. Algumas alternativas, né, eu fui colocando aqui do que já se tem em Fortaleza, né, essa questão, né, do programa Nossas Guerreiras, né, como tem também a notícia do G1, né, mulheres saem da informalidade e investem nos próprios negócios com a ajuda de financiamento social e capacitação em Fortaleza. Aqui um pouco sobre o microempreendedor individual no Ceará, né, e a sua representatividade, né, como vocês podem ver aí, mais de 435, né, milhões de microempreendedores individuais até o fim de abril, né, conforme o portal do empreendedor. E aqui eu trouxe mais também algumas políticas públicas, né, a nível municipal, que vem fomentando a criação de vagas de emprego, né, e ambientes para negócio, porque a gente precisa, né, partir de um diagnóstico, né, de como é que está, quais são os desafios, né, o que está sendo feito, para a gente pensar também, né, conjuntamente em propostas, né, para o contexto, né, que nos encontramos. Então, programas como Nossas Guerreiras, né, Costurando o Futuro, Fortaleza Mais Futuro e Fortaleza Capacita, né, são uma das políticas, né, dos programas, né, voltado à geração de emprego e renda, como a gente vai ver também, né, aqui com as nossas colegas, né, o Serponte, né, com a Valéria e outras aqui, representando também já o resultado, né, da atuação dessa ação, né, do Serponte. E aqui, né, para não concluir, né, porque eu só tenho 4 minutinhos aqui pelo que eu estou controlando, o enfrentamento dos desafios relacionados ao trabalho, né, e a reforma urbana passa pela reconstrução, né, de um padrão de desenvolvimento que articule reestruturação do mercado de trabalho e investimentos nos diversos setores, né, e aí esses investimentos eles têm que partir também, né, para ver, né, o potencial, né, dos municípios, né,
para ver estratégias, né, de construção de baixo para cima e não algo que vem imposto, né? O Estado precisa intervir sobre dinâmicas que se encontram em curso, como a desindustrialização, né? O crescimento do terciário, a terceirização, o trabalho no circuito inferior da economia, a nova informalidade, buscar estratégias de geração de emprego e renda de maior qualidade, inseridos no novo paradigma tecnológico, né? Então, paralelamente a isso, deve-se avançar em uma agenda de luta por direitos trabalhistas, fortalecer a legislação e a fiscalização do trabalho, melhorar as condições de trabalho, dar acesso à proteção e à previdência social, criar novas bases de financiamento para a proteção social. Então, é fundamental o papel do Estado, da iniciativa privada e sociedade como um todo, né, na otimização e mobilização dos recursos produtivos, visando o atendimento, né, das necessidades sociais, econômicas e ambientais crescentes. E aí, quando se fala na questão, né, do Estado, né, deve-se impor aqui a discussão de um novo papel do Estado, né, que dê o quê? Uma centralidade na reconstrução e ampliação, né, da nova infraestrutura física, né, e social, né, que vem aí deteriorada, né, por anos de políticas de austeridade fiscal, né, que garanta, né, no caso, preciso, né, ações que garantam, no caso, o pleno emprego, né, o pleno emprego dos setores de produção, né, ligado aí, que combata também as desigualdades, né, com políticas diretas de transferência de renda e investe em capacitação também, né, paralelamente, é preciso o quê? É preciso que haja um verdadeiro, né, das mãos, né, entre os diferentes agentes produtores do espaço, né, para que estejamos todos comprometidos na busca, né, desse caminho, né, da necessária reforma urbana, né, para se exercer plenamente o direito à cidade, que é isso que eu ressalto aqui nesses outros pontos. A política de geração de emprego e renda, ela deve caminhar junto às políticas setoriais de expansão, né, da infraestrutura social e urbana, né, visando a construção da cidade menos segregada, né, e socioambientalmente mais justa. Reforma urbana que garanta, né, o direito à inacidade, né, baseado na ampliação da seguridade social, da proteção do trabalho e do acesso à previdência, né? Então, é nessa construção, né, que a gente, né, almeja, né, alcançar, né, esse objetivo, né? Por isso que o livro, ele conclui-se, né, o livro, né, no seu último capítulo, né, com o questionamento, né? Uma outra cidade é possível, né? Almejando-se essa reestruturação, né? Essa reforma, né, urbana, né, que perpassa a questão, né, do direito à cidade e dentro, né, do direito à cidade a garantia, né, como a gente viu aí, ao trabalho, né, ao lazer, né, ao consumo, à moradia, né, etc. É o direito à cidade em sua plenitude. E aqui eu vou finalizando, né, a minha fala dos 30 minutos que me pediram. Tá bom, gente? É um prazer continuar aqui, ouvindo as demais colegas e as discussões aqui com vocês. Obrigada. Ok, professora, nós que agradecemos pela excelente explanação aí do texto, né? A senhora trouxe aqui para a gente outros elementos, né? Um a mais que surgiu aí, né? Os dados que surgiram ao longo dos dias, né? A senhora trouxe para a gente essas novas informações e comentando um pouco aqui sobre a sua fala e o capítulo, é interessante a gente notar que a senhora traz, né, no seu capítulo, uma reflexão, né, uma análise em retrospectiva do que foi esse período de pandemia, né, claro que dentro do recorte de Fortaleza e dentro do tema do trabalho, emprego, renda e economia urbana, a senhora traz, assim, um leque de informações, né, uma quantidade de dados quantitativos muito bem trabalhados, distribuídos ao longo do texto, que trazem para a gente, né, as noções. Claro que a gente vivenciou esse momento, né, mas cada esfera do acontecimento da pandemia ele se dá de forma diferente, né? E a senhora traz essas questões atinentes ao trabalho, ao emprego, ao desemprego, de forma muito fluida no seu texto. E a gente consegue ter ali
uma abrangente, né, quantidade de dados, de informações quantitativas, mas que foram trabalhadas de forma a serem um tanto quanto concisas, né, no sentido de ter uma interlocução, uma comunicação muito fluida entre os dados, né? A gente consegue observar no texto da senhora os levantamentos, tanto do número de casos, número de óbitos, que vai impactar no emprego, né? A senhora traz também para a gente pensar a questão a nível nacional, a nível de Ceará, e afunila para chegar ali em Fortaleza e discutir essa questão. É muito interessante isso, né? E a gente percebe que, embora já estejamos em 2023, com a OMS já tendo decretado o fim da pandemia, graças a Deus, né? A gente ainda vê muitos rebatimentos do que foi essa pandemia, né? Tanto na questão da saúde, da educação, do emprego, da renda, e o texto que a senhora traz, ele conversa muito bem isso, trabalha muito bem esses dados. A gente consegue observar onde que foram os picos de maior contaminação, a gente consegue perceber como que cada momento de lockdown, foram mais de um, né, impactaram diretamente na questão do emprego, do serviço, da indústria como um todo. Então, é interessante trazer essa reflexão, como eu disse, em retrospectiva, para que a gente consiga ter, né, um mote, ter aí uma base para se pensar o futuro, né, como que a gente vai ter as questões do emprego, da renda agora nesse cenário que se desdobra no pós-pandemia, né, que não deixa de ter essas consequências. Então, como eu disse, a senhora traz essa leitura mais assim, digamos que de uma análise mais acadêmica do que aconteceu, que impactou ali no emprego, como que impactou na renda, na movimentação das empresas, nas falências, nas negociatas entre empregador e empregado no momento de pandemia. E a gente traz agora, eu passarei a palavra para a Valéria Pinheiro, né, que vai trazer para a gente também uma visão de como foi esse momento de pandemia, né? No caso, trazendo aí uma contrapartida da sociedade civil, né, das comunidades, no trabalho com as comunidades, para a gente ter aí uma visão de como que foi o enfrentamento, quais foram as contramedidas que foram tomadas junto às populações que mais foram impactadas pelo contexto da pandemia como um todo, né? A gente sabe que a pandemia, como a senhora frisou bem, ela não criou problemas sociais, ela agravou os que já existiam, e a gente sabe, como trará a fala da Valéria, que Fortaleza é uma cidade imensa e que grande parte dessa população ela é uma população vulnerável, né? E dentro dessa parcela ainda a gente e trazendo um pouco dessa visão de como que foi esse enfrentamento para essa parcela da população, eu convido agora a palavra Valéria Pinheiro, como eu havia falado, que é presidente, né, fundadora do Ser Ponte, né? Por favor, Valéria, fique à vontade. Oi, gente, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Também tinha travado um pouco aqui para mim, mas acho que agora voltou ao normal. Queria agradecer o convite, né? Sou Valéria, sou pesquisadora do LEAB, que é o Laboratório de Estudos da Habitação, coordenado pelo professor Renato Pequeno, que está no momento afastado, mas já está voltando. Eu componho o Observatório das Metrópoles há muitos anos, né? E também compus o Fórum Nacional de Reforma Urbana também por mais de 10 anos, quando atuava no Ceará Periferia, né? Uma das ONGs que faziam parte do campo do Fórum Nacional. A gente foi da coordenação do Fórum Nordeste Reforma Urbana, então ter sido convidada para participar, para construir reflexão e transformar em artigos, né? Nesse livro foi muito interessante, meio que voltar a olhar para esse campo, né, que tanto me constituiu como pessoa, como pesquisadora, como ativista pelo direito à cidade. Eu sou formada em Direito pela UFC, mas nunca atuei, não me vejam como advogada. Eu fiz mestrado em Planejamento Urbano e Regional pelo IPU e estou fazendo doutorado na Sociologia. E aí, nessa salada, né, o meu campo de atuação sempre foi tanto de pesquisa e ação, foi o campo da moradia, né, o campo do planejamento urbano. Eu nunca tinha atuado com geração de renda, sempre atuei junto a movimentos sociais urbanos, mais de 22 anos, mas nessa dimensão, né, da defesa da moradia considerada na sua expressão mais ampliada. E aí, quando veio a pandemia,
primeiro vieram pessoas me oferecer ajuda, né? Que foi, eu acho muito importante dizer. O primeiro passo foi uma amiga dizendo: Val, sei que tu conhece muita gente das periferias, tal, e se tiver alguém precisando de ajuda, uma amiga concursada e tal, posso ajudar, né? E aí depois minha amiga também está querendo ajudar, pode ajudar? Pode. Aí começou também a me chegar pedidos de ajuda, e aí foi muito rápido isso em março de 2020, e aí eu decidi sentar e construir um modelinho para isso, né? Tanto os pedidos chegando como os oferecimentos de ajuda, e assim nasceu a Serponte. A gente nasceu como uma ação emergencial, eu desenhei um modelinho ali para 4 meses, não fazia ideia que a pandemia ia durar tanto, né? Ia ser tão aprofundado os seus impactos, e chamei amigos e amigas para ajudarem a sustentar, né? Buscar mais doadores, ajudar as ações pertinentes a essa iniciativa. Desde o primeiro segundo em que eu decidi dar esse passo, eu decidi priorizar mulheres, né? Quem atua nas periferias, quem mora nas periferias, sabe quem é que sustenta essa cidade, né? Em todas as suas dimensões, de maneira mais cotidiana. E também a decisão veio desde o primeiro momento de fazer um repasse dessa ajuda em dinheiro, tanto por questão de cuidado sanitário, né? Com nós mesmos, com as nossas famílias, né? Nós voluntários e voluntárias, né? De não ficar recebendo cesta, higienizando cesta, ter que ir nos territórios, mas também com a compreensão desde o princípio de que a chegada em dinheiro nas mãos dessas mulheres significaria autonomia, significaria um depósito de confiança nessas mulheres que são tão descredibilizadas normalmente, né? E com essa certeza, também por esses anos de atuação, de que as mulheres, e por ser mulher também, de que as mulheres sabem gerir o orçamento doméstico como ninguém, né? Vão saber priorizar o que é importante para cada casa, e também por dar essa flexibilidade, né? O que está precisando numa casa não é necessariamente o que está precisando em outra. Pois estamos falando de periferias urbanas, de uma cidade enorme como Fortaleza, mas vocês sabem que a diversidade ela existe, né? Sem querer descredibilizar a importância de doação de cestas básicas e mantimentos. Recebemos toneladas também de oferecimentos de doação de mantimentos, de roupas, de livros, de lonas, tudo que vem, na verdade, que a Serponte continua, a gente aceita. Mas a renda básica, o repasse de uma renda básica de R$180 por mês para mulheres chefes de família, foi desde abril de 2020, foi o primeiro mês que a gente repassou a renda básica, foi o nosso carro-chefe e segue sendo até hoje, né? 3 anos depois. Desenhamos um negócio ali para 4 meses e a Serponte se estende até hoje, né? Não sei até quando a gente vai, até quando a gente consegue ir, sei que a necessidade continua, né? Como foi muito importante ter tido essa fala anterior da professora Alexandra, que dá esse panorama geral, traz os dados de um cenário em que a gente enxerga muito concretamente nesse contato direto com mulheres, atualmente de 9 territórios. Serponte atualmente está em 9 territórios na cidade, a gente já chegou a estar em 23. O nosso número máximo de mulheres apoiadas com a renda de R$80 já chegou a ser de 250 mulheres por mês, né? Façam aí as continhas, quanto é que a gente gasta com 250 vezes R$180, é muito dinheiro, e hoje em dia a gente está com o apoio da renda básica para 90 mulheres em 9 territórios. Esse número varia de 3 em 3 meses, porque a gente olha para o nosso caixa e avalia quanto é que dá para continuar, né? Continuar por mais 3 meses. A gente basicamente funciona por doações e basicamente por doações individuais. Então é muito impressionante essa corrente de solidariedade e de confiança que centenas de doadores e doadoras, principalmente, mais de 70% em toda essa história da Serponte, as doadoras também foram mulheres, o que não é um dado a se desprezar, ele deve ser falado, porque as mulheres têm os menores salários, as mulheres têm mais instabilidade no emprego, né? E mesmo assim são as mais solidárias. Com esse repasse, né, de quem tem um pouco a mais, de quem tem uma certa estabilidade para a conta, né? No início era a minha conta pessoal, e depois a gente, em novembro de 2021, estou meio perdida esse número,
acho que todo mundo, né? A pandemia deu uma quebrada nas nossas contagens de tempo. Acho que em novembro de 2021 a gente se tornou uma ONG, né? Se tornou uma entidade com personalidade jurídica. Então, de um projeto emergencial, hoje a gente é uma instituição. E aí, a partir de então, o repasse de recurso é feito na conta da instituição. A gente sempre contou com esse coletivo de amigos e amigas gerenciando, todas as decisões são tomadas por esse coletivo e continua, né? E nós temos também um grupo de agentes territoriais, que a gente chama, que são essas pessoas de extrema confiança nossa, pessoas que atuam nas suas comunidades em projetos diversos, tem gente de biblioteca comunitária, tem gente de projetos culturais, tem gente que atua no campo da moradia, e são esses agentes territoriais que nos indicam quais as mulheres vão ser beneficiárias. Enfim, estou dando esse panorama aí da Serponte para dizer que a renda básica continua como nosso carro-chefe, é a nossa principal atuação. Todo mês a gente gasta, investe quase 30 mil reais, né? Então, o nosso caixa vem diminuindo enormemente, porque as doações caíram muito, né? Como a professora também mostrou aí, essa variação da pandemia tem tudo a ver também com... A gente tem um gráficozinho desse que mostra a variação das nossas doações. Quando a pandemia estava mais grave, as doações aumentavam. Então, imagine hoje que a pandemia, né, está considerada como finalizada ou sob controle, na verdade, né, porque o vírus continua, como as nossas doações hoje são menores, né? Então, a gente tem que lidar com essa escassez, ao mesmo tempo em que a demanda de apoio por essas mulheres continua aumentando. A renda básica é nosso carro-chefe, mas a gente busca, nesse meio tempo, também implementar outras ações, né, no sentido de dar um passo a mais, ajudar essas mulheres a darem um passo a mais em direção à sua autonomia financeira, né? O nosso projeto dos brechós comunitários é um deles. A Adriana, que vai falar hoje ainda aqui com vocês, é uma das nossas pessoas, mulheres atuantes no projeto de brechós comunitários e também recebedora da renda básica. Então, eu vou deixar para ela explicar como está sendo essa experiência, né? O tempo é curto, então eu estou fazendo um panoramazão de quem são essas mulheres que a gente está atuando, né? Fazendo relação com esses dados que a professora traz. Então, olhando, eu sei que muitos de vocês são de territórios populares ou atuam em territórios populares, então, mas alguns não são, né? A gente tem noção desse fosso que existe nessa fortaleza, né? Quem são essas mulheres que a Serponte apoia, né? Eu sou da universidade, né? Fui de ONG, sou da universidade, então a gente dá muita importância à pesquisa, né? De olhar para o que a gente está fazendo, buscar dados na medida do possível, né? Na medida dos recursos, do tempo, das condições sanitárias, mas conseguir aprender que essa realidade que a gente está trabalhando para poder pensar na intervenção de maneira mais significativa. Então, nesse meio tempo também, a Serponte fez várias pesquisas junto às mulheres beneficiárias, junto aos territórios, para entender como é que estava se dando a pandemia ali dentro, né? Como é que a gente podia modular um pouco as nossas ajudas. E uma das pesquisas que a gente fez foi para entender o universo, digamos assim, profissional dessas mulheres, né? A gente conseguiu chegar em 87 delas, essa pesquisa foi em 2021, a gente tem intenção de repeti-la, mas não conseguimos ainda, né? A Serponte é basicamente de voluntários e voluntárias, todas nós com 1000 outras atribuições, não paramos, né? Não tem ninguém absolutamente dedicado à Serponte, infelizmente, então a gente vai fazendo o que dá. Mas mesmo assim a gente está conseguindo segue fazendo bastante coisa. Essa pesquisa para a gente foi bastante relevante, porque a gente queria entender, olhar para esse perfil profissional dessas mulheres que a gente estava chegando com a renda básica, né, e como é que a gente podia ajudar de outras maneiras. A gente perguntou, em termos profissionais, quais são as habilidades, as experiências delas, em que elas já trabalharam ou trabalham atualmente, né, quais são os sonhos em termos profissionais, o que ela gostaria de saber fazer e em que ela gostaria de trabalhar. A gente, nessa pesquisa, também não dá tempo de falar de tudo aqui, a gente sistematizou os dados, mas um dos dados mais assustadores é 96% das famílias
com que a Serponte apoiava com a renda básica na época, né? Porque, repito, elas variam um pouco, né? Mas eu acredito que esse retrato ele permanece em sua maioria real, né? Mesmo com algumas trocas de algumas famílias, porque mudam de territórios, ou porque alguém conseguiu um trabalho e aí a ajuda vai para outra, que não tem ninguém trabalhando. Mesmo assim, eu vou trazer esses dados assim, que eu acho que eles são bastante representativos. 96% das famílias com as quais a Serponte chega com a renda básica não tem nenhum membro trabalhando com carteira assinada.